2025 foi um ano muito forte para o cinema, com títulos como A Hora do Mal, Thunderbolts, Wicked Parte 2, Avatar Fogo e Cinzas, Fórmula 1, o filme, Como Treinar Seu Dragão Live Action, Superman do James Gunn, entre muitos outros. Filmes que lotaram os cinemas e continuam sendo comentados até agora. Agora 2026 promete ser um ano ainda mais ambicioso, reunindo muitas continuações extremamente aguardadas. Grandes franquias retornando, mas praticamente apenas um novo projeto realmente autoral. E fica a pergunta, Hollywood perdeu a mão na criatividade? Bom, eu sou Fábio Silva e a gente vai falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Começando a lista com Vingadores Doomsday, e depois de anos de uma construção bem confusa no MCU, com pouquíssimos títulos realmente relevantes desde Ultimato, parece que a Marvel vai apostar todas as fichas nesse novo retorno, e com a volta de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. É uma fórmula que dá dinheiro, isso é totalmente inegável, mas ao mesmo tempo todo mundo já está bem cansado dessa repetição. Eu sinceramente não faço ideia se isso vai vingar, mas a expectativa está muito alta de todo mundo e justamente por isso, se esse filme não superar as expectativas, o tombo vai ser ainda maior. E você, o que acha que vai ser desse lançamento? Se inscreve no canal porque assim que sair algum trailer ou teaser, eu com certeza vou fazer um vídeo comentado aqui no Sessão Pipoca. Temos também Duna, Messias, que também não possui nenhum teaser ou trailer até o momento. Denis Villeneuve retorna ao universo de Arrakis para adaptar o terceiro e último capítulo dessa saga. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo, até dei uma pesquisada no Google como que se fala, mas vamos lá. Nunca cheguei a ler os livros, mas Duna já se mostra como o Senhor dos Anéis da atualidade. Épico, grandioso e com uma expectativa gigantesca do público. O primeiro filme funciona como uma introdução ao universo, o segundo consolida tudo e apresenta de vez o Messias. E o terceiro promete falar sobre fanatismo, poder e as consequências de se tornar esse Messias. Eu realmente espero um bom encerramento, porque se mantiver o tom do segundo filme, tem tudo para fechar a trilogia com chave de ouro. É uma pena ainda ser uma saga mais de nicho, né? Então tomara que com esse lançamento consiga atingir um público bem maior. Talvez não no nível do Senhor dos Anéis, mas quem sabe chegue bem perto. Agora entra a única grande ousadia de 2026, Hoppers, da Pixar, que foi praticamente o único estúdio com coragem de iniciar algo novo. O conceito é bem fora da caixa, humanos transferindo sua consciência para animais robóticos, aparentemente como uma forma de salvar essas espécies. O trailer mostra bastante humor, um visual extremamente colorido e criativo. I understand you. What you doing later? Mas conhecendo a Pixar, isso pode ser facilmente aquele tipo de filme que começa como comédia e termina arrancando várias lágrimas. Leva ela pra lua por mim, tá? O problema da Pixar hoje é o famoso 880. Ou o filme é incrível e todo mundo ama, ou é muito fraco e vira decepção. Independente disso, é um filme que merece ser visto no cinema, pois projetos assim não dão tanto retorno e fica cada vez mais difícil investir em novas franquias. E aí a gente só vai continuar vendo mais do mesmo. Por isso, vão ao cinema assistir esse filme. Minions 3 chega com a missão simples de manter a franquia viva, com humor físico, caos totalmente absoluto e muitas piadas visuais. Mesmo sem trailer, é impossível ignorar o impacto comercial desses personagens. Tenho certeza que vai vender horrores e a gente vai ver novamente um monte de brinquedo dos carecas amarelos de óculos espalhados por aí. Esse eu vou deixar passar, não vou assistir no cinema, mas quando sair nos streamings, com certeza eu assisto. É um filme leve, sem muita profundidade e às vezes isso também é bem-vindo. O Diabo Veste Prada 2, uma continuação que absolutamente ninguém esperava. Vai ser sucesso de bilheteria? Provavelmente. Agora, se vai ser bom, aí já são outros 500. Eu não tenho nenhuma expectativa, mas vou pagar pra ver. Qual vai ser a história da Miranda dessa vez? Pelo menos parte do elenco original está de volta, e se não fosse isso, eu sinceramente não acho que alguém se animaria pra assistir. É um filme da minha época, então eu tô esperando bastante por ele. Lookout, Supergirl. Aqui começa a se desenhar a nova fase da DC.
E esse é um filme que eu particularmente tô bem animado. Essa versão da Supergirl é bem distante daquela sombra constante do Superman que a gente já viu antes. E se for bem estruturado, pode finalmente dar uma identidade própria ao personagem e abrir um leque enorme de possibilidades. O trailer é muito bom e apresenta um tom bem diferente do habitual. Temos aquela série da Supergirl que inicialmente era bem legal, mas apresenta uma Supergirl bem parecida com o Superman. Então essa nova identidade vai ser bem bacana. Arrisco dizer que esse filme tem tudo para vingar mais do que o próprio Superman do James Gunn. E Toy Story 5. Pois é, mais um. Não saturou ainda? Eu nem posso falar muito dessa franquia porque eu nunca fui fã, desde pequeno. Eu nem cheguei a assistir o quarto filme, e provavelmente não assistirei o quinto, a não ser, claro, que vocês peçam. Essa franquia já se esticou demais pra mim. Mas e vocês, querem mais um Toy Story ou também acham que já deu o que tinha que dar? O Mandaloriano e Grogu. O nome real deveria ser o Mandaloriano e o Baby Yoda, porque é difícil alguém lembrar de Grogu pelo verdadeiro nome, né? Esse foi um dos poucos acertos da Disney dentro do universo Star Wars, depois de tanta coisa questionável. Será que esse lançamento consegue colocar Star Wars de volta em alta nos cinemas? Eu sou apaixonado por essa saga, sou até suspeito para falar sobre. Eu até gosto da última trilogia da Disney, mesmo cheia de problemas e furos, mas ainda é assistível. Eu estou ansioso por essa continuação, mas duvido que seja aquele tipo de filme que arrasta multidões. Pode ser que dê uma boa bilheteria, mas duvido que seja mais do que isso. Espero que eu cale minha boca. E mais um live action na área. Um clássico da Disney ganhando outra versão, Moana. O trailer impressiona bastante, personagens que são parecidos com a animação original, carismáticos e visualmente o filme tá bem bonito pelo trailer. Mas fica a pergunta clássica, precisa mesmo? A Disney realmente não tem mais ideia para novas franquias? Eu adoro Moana, adoro as músicas, mas a verdade é que eu tô cansado dessa avalanche de live action. Os únicos que realmente me agradaram bastante são os que tentaram inovar, como Cruella e Malévola. Eu sou Moana. Homem-Aranha Brand New Day. Tom Holland retorna como Homem-Aranha nessa continuação direta de Sem Volta Pra Casa, mas agora ninguém lembra quem ele é. É um novo começo com consequências reais dos eventos anteriores. Isso eu acho muito legal. Espero que não tenha nenhum tipo de retcon para que faça com que as pessoas lembrem. Mesmo sem trailer, esse é facilmente um dos projetos mais aguardados da Marvel, junto com o Doomsday, principalmente pela curiosidade de ver que tipo de Homem-Aranha vamos acompanhar agora. Outro aguardadíssimo é Super Mario Galaxy, o filme. Depois do sucesso absurdo do primeiro filme, a Nintendo sobe e muito a aposta. Quem já jogou os jogos da franquia sabe que o potencial desse universo é gigantesco. Não precisa nem pensar muito, tudo indica um filme ainda maior, mais criativo e mais ambicioso. Eu acredito que Super Mario Galaxy vai abrir um leque de oportunidades para fazer diversas continuações, até porque Super Mario Galaxy pode fazer diversas galáxias, mundos e alterar completamente o conceito da franquia. Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. Dessa vez a história volta ao passado para contar a trajetória de Haymitch. Congratulations. Uma abordagem mais política, mais sombria e menos focada no espetáculo dos jogos. É um personagem cheio de camadas, com uma história bem complexa. Eu amo essa franquia, já cheguei a ler os livros, não todos, ainda não cheguei a ler aquele último do filme anterior. Tem tudo para dar certo. Ao mesmo tempo, espero que seja o último filme da saga, porque depois disso já seria tirar leite de pedra. E o último filme dessa lista é A Odisseia, um clássico absoluto da literatura, ganhando mais uma adaptação cinematográfica. O trailer mostra um filme grandioso com um visual épico, mas não mostra muita coisa. É um trailer um pouco chato. Vamos aguardar os próximos para ver se realmente é bom. Mas tendo Christopher Nolan como diretor e roteirista, a expectativa aumenta bastante. Com um elenco de peso, nomes de prestígio, esse aqui tem tudo para ser um dos melhores filmes do ano. Mas vamos esperar para ver, né? 2026 tem tudo para ser um ano histórico para o cinema. Existem outros títulos aguardados, mas a lista já tá bem grande por aqui. Agora eu quero saber de você. Qual desses filmes você está mais ansioso para assistir? Tem algum outro nome de peso que ficou fora da lista? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo no próximo Sessão Pipoca. Tchau, tchau!